Graça e paz. Agradecer o convite. Mais uma vez a gente está junto, né? E queria convidá-los para que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler o verso 20, o 21. Então, Marcos 3, 20 e 21. E depois a gente vai dar um salto para o verso 30, 31, até o 34. Então, Marcos 3, de 20 a 21, depois de 31 a 34. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Agora o verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Tem uma palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor já nos falou até aqui, nas músicas, na comunhão com os irmãos, na ceia. E agora que vamos meditar na tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Não nos nossos méritos, porque nós não os temos, mas em Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, esse capítulo 3 aqui de Marcos tem uma dinâmica interessante. Começa com Jesus tendo embates com os fariseus, com os mestres da lei, que eram incapazes de pensar uma cura sendo feita no sábado. Depois a gente vê Jesus sendo procurado pela multidão, a multidão com as suas muitas expectativas, querendo cura. E se você ler o capítulo 3 depois, fala que Jesus estava se sentindo comprimido pela multidão, pede para ir para outro lugar, se afasta. Depois nós vemos Jesus chamando os apóstolos, recolhendo daquele grupo dos seus discípulos, escolhendo os apóstolos, os 12. E aqui nós vemos a família de Jesus preocupada com tudo aquilo que estava acontecendo. Vemos de novo na sequência ficar ainda mais intenso o ataque dos fariseus e dos mestres da lei, até chegar no verso 31 que Jesus dá essa palavra aqui, quem é a família dele. Bom, quando a gente pega um texto como esse, com tantas coisas, nós vemos que Jesus está cercado de muita pressão. O ministério começou, Jesus já começou a fazer sinais, multidões estão seguindo. Antes de Jesus teve João Batista, que já tinha feito um avivamento ali em Israel. E João Batista tinha uma mensagem muito imediata: o machado já está na raiz das árvores. A árvore que não der fruto vai ser cortada. Os montes vão ser nivelados. Ou seja, a mensagem de João Batista é de um juízo eminente. Então havia uma expectativa muito grande com aquele profeta que Deus levanta, que é João Batista. E aí chega aquele que João Batista está anunciando. Então há um movimento, há pressões de todos os lados. Então aqui a gente vê grupos, a gente vê a religião. E se tem um lugar onde que Jesus não se encaixa mesmo, é na religião. A religião é sempre uma tentativa de confinar Deus.
ele não cabia na religião judaica, ele até ia na sinagoga como de costume, nem ele, nem João Batista. Lembra quando você vê em Lucas 3, diz assim, sendo Anás e Caifás, vai falando a lista dos governantes, sacerdotes, fala dos governantes, veio a palavra de Deus a João no deserto. E Lucas estava fazendo uma denúncia, Deus não estava nem com os sacerdotes, nem com os mestres da lei, nem com os governantes. Deus estava falando através de um doido no deserto. Então, se a gente olhar as pessoas que Deus já levantou, se a gente ver o movimento de Deus na história, a gente vai ver que Deus não é convencional, não tem como a gente enquadrar Deus. Então, na religião, Jesus não ia ter espaço mesmo. Pelo contrário, a religião tem dificuldade com a manifestação da graça. Jesus estava curando lá no sábado e eles achavam aquilo um escândalo. Então, se alguém quiser procurar por Deus, pode parecer curioso, né? Mas a religião vai ser complicada nesse sentido, porque Jesus não se identifica com a religião. Aliás, as palavras mais duras de Jesus eram para as pessoas do contexto religioso. Jesus só falou de inferno. As mensagens duras de Jesus eram para aquelas pessoas que se diziam de Deus e estavam vivendo os planos do diabo. Mas em nome de Deus. Para essas pessoas ele foi duro no discurso. Não foi para o leproso, não foi para a prostituta, mas para quem em nome de Deus estava vivendo uma coisa que não tinha nada a ver com Deus e se dizia de Deus, para esses a mensagem era muito dura. Para aqueles que classificavam quem ia para o céu ou não, para esses Jesus falou de inferno. Só para esses. Então Jesus não se identifica com a religião. Porque Deus nunca vai se adequar às nossas formas, aos nossos preconceitos, ao que nós herdamos. A nossa cabeça não dá. O HD não comporta. Nós temos aqui a multidão, uma multidão seguindo, e Jesus também não se identifica com a multidão. A multidão tem suas necessidades, suas carências, muitas legítimas. Gente precisando de cura, gente precisando de sentido para a vida. Mas Jesus também não se identifica com a multidão. Pelo contrário, a multidão está comprimida, ele está indo embora. Porque ele sabia que as expectativas que a multidão tinha, ele não ia cumprir. Numa multidão de necessidades, você vai encontrar de tudo, né? Bando de gente necessitado com um monte de demanda. Esse Deus aí, esse mestre aí, esse profeta tem que servir para alguma coisa. Nem que seja para atender a minha demanda pessoal. Então Jesus não se identifica com a multidão, nunca se empolgou com as multidões. Pelo contrário, pediu um anonimato. Olha, curava a pessoa, falava, você não conta para ninguém não. E ia embora. Não, aqui ficou... É muito tumulto, é muita gente, vamos embora, vamos para outra cidade. Porque Jesus sabia que nas multidões é a galeria das vaidades, das expectativas. Jesus não se identifica com elas também. Mas esse texto traz algo ainda mais curioso ainda. Que aquelas pessoas que mais conviveram com Jesus, a sua família,
Estava achando que ele estava louco, que ele estava fora de si. A mãe e os seus irmãos estão achando que o que ele está fazendo não tem o menor sentido. Ele é um homem de Deus. Então por que ele não começou pela religião? Está vivendo como um hippie aí, andando de cidade em cidade, criando um monte de problema com os líderes de Israel, com os mestres religiosos. Como os irmãos disseram para ele uma vez: por que você não vai lá para Jerusalém, fazer sinais lá, para você ser visto? E é interessante que na família de Jesus também ele não encontrava parceiros. Então são três situações aqui que era solidão para Jesus. Na religião, ele não era compreendido. Na multidão só estava atrás dele por aquilo que ele podia fazer imediatamente, uma cura, um sinal. E a família não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, pelo contrário, estava achando que ele estava louco. E Jesus também não se identificava nem com a sua família. Não dá nem para usar isso aqui num texto de família, né? Semana da família. Vamos usar, vai ficar complicado, né? Jesus relativizou até a sua família aqui. Então Jesus não se identifica com a religião, não se identifica com a multidão e não se identifica nem com a sua família. E aí, quando a mãe e os irmãos de Jesus conseguem chegar próximos, porque como diz o texto, eles não estavam conseguindo nem a dinâmica da vida de Jesus aqui, os discípulos estavam o ritmo estava tão intenso que eles não estavam nem conseguindo parar para comer. Mas eles ficam sabendo que tem uma casa que Jesus está lá, e eles vão lá, chegam na porta e querem falar com ele. E o que eles queriam falar com ele, Jesus não queria ouvir. Jesus não se identificava nem com a família. E aí ele fala uma coisa, antes de dar qualquer resposta. Não diz o texto se Jesus foi lá falar com eles depois. O que Jesus faz é olhar para aquelas pessoas que estão com ele aí, estavam com ele no momento, e dizer: esses são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Beleza, a gente lê um texto desse, talvez a gente podia pensar: então qual é a vontade do Pai? Nesse contexto que Jesus está aqui, qual que era a vontade do Pai? Era que as pessoas vissem Deus naquele homem simples. Porque a multidão via um profeta que estava fazendo muitos sinais. Os mestres da lei estavam vendo alguém que estava trazendo tumulto. E a família dele não estava entendendo nada. Mas se tem uma coisa que eles não estavam vendo, era Deus em Jesus. Agora, como ver Deus em Jesus? Um homem simples, andando de cidade em cidade. Quem só tem as expectativas da multidão não vai estar pronto para ver Deus em Jesus. Quem só aproxima de Deus por aquilo que Deus pode fazer
no sentido das bênçãos que Deus pode me dar, das curas que Deus pode me dar, não vai estar pronto para fazer a vontade de Deus. Mas Deus estava ali. Aqueles que estavam lá ouvindo a mensagem podiam cantar o cântico que a gente cantou. Deus está aqui, ó. Aqui eu posso pegar nele. Mas a multidão não estava vendo, os fariseus não estavam vendo e a sua família não estava vendo. Talvez fazer a vontade de Deus seja perceber Deus na simplicidade. Talvez não tinha o glamour que a família de Jesus esperava. Qual que é a grande expectativa era a grande expectativa de um judeu sobre o Messias? Ele vai ser o libertador de Israel. E Jesus não tinha nada a ver com isso. Não foi lá falar com Herodes, não foi derrubar Roma do domínio sobre Israel, nem entrou nessa questão. Não tinha muito glamour. Talvez na visão da família de Jesus, que vida é essa? Pegou um bando de homem aí, tirou uns caras do serviço, eles estão te seguindo, as mulheres sustentando, que vida é essa? E você vai ficar aí pregando para lá e para cá, e o que mais? Mas aquele era o caminho da simplicidade de Deus. Não tinha o glamour que as multidões queriam, não tinha a pompa dos fariseus e nem cabia nas expectativas da família de Jesus. Talvez para fazer a vontade de Deus a gente precise desvencilhar de tantas expectativas que nós temos. A gente vê várias vezes nos evangelhos, Jesus falando que as pessoas tinham expectativas que ele não ia cumprir. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que você for. Jesus, eu não tenho onde reclinar a cabeça, meu amigo. Será que é isso que você quer mesmo? Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa aprender a reconhecer Deus na simplicidade. Quando Jesus olha para aqueles que estão lá, aquele grupo que está lá e fala, esses são a minha família, os que fazem a vontade do meu Pai, eram aqueles que estavam percebendo que Jesus era mais do que só um carpinteiro que estava pregando. Perceber Deus era uma obra. Qual que é a maior obra? Qual que é a obra de Deus? Como o Evangelho de João vai nos falar, é que nós creiamos no que foi enviado pelo Pai. Essa é a obra de Deus. Crê em Jesus. Aquele grupo que estava lá, que eram seus irmãos, eram aqueles que estavam vendo nele muito mais do que só alguém que pode fazer um milagre por mim.
tem muitas coisas ruins, mas você se relacionar com uma pessoa que está com você só pelo que você pode fazer por ela, Jesus não queria esse tipo de envolvimento. Ele não queria só fazer cura lá para uma multidão e depois aquela pessoa seguir sua vida sem ter a mente transformada, sem a semente do Evangelho no coração. Talvez isso satisfaça a muitos, mas não a Jesus. Ele quer mais. Ele quer o olho no olho. Ele quer a partilha. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa desistir das nossas expectativas. E Deus precisa ser maior do que as coisas que a gente pede para Ele. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa evitar a tentação de achar que a gente controla as experiências da manifestação de Deus na nossa vida. O fato de eu vir à igreja, de eu cumprir rituais, Senhor, eu tenho feito tanto. É mesmo? Ah, Senhor, eu tenho sido fiel. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa abrir mão das nossas expectativas, até da forma que Deus vai agir na nossa vida. Porque às vezes a gente já tem a lista pronta, Deus só não fez ainda porque Ele está dando bobeira. A gente já sabe até o que tem que ser feito. Mas não dá para controlar Deus. Em relação a Deus, a única coisa que a gente pode fazer é submeter. O que Jesus quer comigo e com você, meu irmão, é caminhada. E não é uma caminhada curta, não. É caminhada. De um grupo grande, Ele escolheu 12. Ele está interessado o interesse dele é transformar naqueles homens em pessoas que têm o mesmo sonho dele. E o sonho dele é alcançar as pessoas, é Deus se aproximar das pessoas. O sonho dele é que Deus seja reconhecido na simplicidade. É que Deus seja louvado. Eu tenho um amigo, mora em São Francisco de Goiás, e ele é um aventureiro, vive nas cachoeiras, escalando. Aí sempre quando ele me manda uma mensagem, ele fala assim, chamando para ir para lá, ele fala, Sandrão, bora viver o sonho. E o sonho para ele é fazer rapel, é um bom sonho. Acampar na cachoeira. Mas o que Jesus chama a gente é, bora viver o sonho. Viver meu sonho.
de tornar Deus acessível aos seres humanos, de Deus poder ser tocado através dos seres humanos. Então, você vai ser meu irmão, não é se você for um bom cumpridor de ordenanças, não é se você receber milagre, muita gente pode receber milagre. Você vai ser meu irmão se você estiver vivendo comigo. Vivendo o sonho meu e do meu pai, que é alcançar as pessoas. E o começo disso é você reconhecer que eu sou muito mais do que um carpinteiro só que está passando por aqui. Imagine que você está naquela sala lá e alguém te diga assim, ó. Imagine que foi alguém do futuro que foi para lá, para o passado, e está lá vendo a cena. Aí você falasse assim, ó. Você já viu aqueles documentários que falam sobre os sistema solar, buraco negro, a vida marinha, a infinidade de seres que estão nos oceanos, a biodiversidade da natureza. Sabe esse universo todo? Quem fez esse universo foi esse cara aí que está falando na reunião. Você acreditaria nisso? Tinha um grupo de gente aqui que estava acreditando. Às vezes eu tenho a sensação que nós cristãos, algumas coisas que a gente fala, às vezes a gente faz os nossos discursos como se as coisas fossem simples. Mas para acreditar num negócio desse é só a ação do Espírito Santo. Como é que você acredita nisso, mano? Aliás, foi Jesus que disse isso. Quando Jesus pergunta, quem que o povo está dizendo aí que eu sou? Ah, você é Elias, um dos profetas. Aí Jesus, e vocês? Pedro diz, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, Pedro, você é feliz, porque não foi a carne e sangue que te mostrou isso, mas meu Pai que te revelou. Então, quem é irmão de Jesus, quem é mãe de Jesus, quem é irmã de Jesus, são aqueles que compreenderam que em Jesus está ali, ó, como diz João, tudo foi criado por Ele, por meio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele está lá, peregrinando, não sendo reconhecido, muitas vezes tendo que fugir da cidade porque tentaram apedrejá-lo. Quem é que dá conta do paradoxo de Deus? Os apóstolos tiveram dificuldade. Como assim? Depois disso tudo isso, o senhor vai morrer? Como que alguém que multiplica pão não tem onde reclinar a cabeça?
Como que alguém que tem tanto poder precisa pegar o jumentinho emprestado? Precisa dormir de favor na casa da sogra de Pedro? Você dá conta de conviver com esse paradoxo? Como que alguém que faz a vida surgir da morte se entrega à morte? Então o papo com Deus é mais sério, né? E para a gente ver isso, é só na caminhada, é só se tornando irmão dele. Não nominal, porque irmão nominal ele tinha. Tinha Tiago, tinha Judas. Os caras se converteram depois, né? Viraram até escritores aqui do Novo Testamento. Pelo menos Tiago e Judas. Como conviver com isso? Um Deus que pode tudo, mas que muitas vezes eu estou experimentando quase nada. Como você conviver, tipo Paulo, que foi usado para fazer curas, mas tinha uma doença que ele não podia fazer nada a respeito. Como que você vai conseguir conviver com isso? Só se você for irmão dele. Só se você tiver um relacionamento com ele. Porque quando você tem um relacionamento intenso, legítimo, mesmo você não entendendo muito, você está lá. E com Deus vai ser assim tantas vezes. Às vezes você não vai estar entendendo nada, mas é bom que você esteja lá. É melhor você estar com Ele. Mesmo que seja para você gritar, acordar Ele no barco. Mesmo que seja para você reclamar, o Senhor não está vendo que eu estou passando por isso? Tem um texto em Hebreus que diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Então a vontade de Deus para nós é que a gente seja aquele grupo, talvez minoritário, não sei, que vai ser os irmãos de Jesus, que vai ser diferente da multidão, que não vai se relacionar com Ele só pelo que Ele pode fazer a nível de bênção. Se abrir a porta que eu espero, eu estou lá com Ele. Se não abrir a porta que eu espero, eu estou lá com Ele. Porque o mais importante é estar com Ele. Até porque as coisas que eu espero, às vezes Deus não tem que me dar mesmo. A chamada é estar com Ele. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, busque Ele dessa forma, na simplicidade do seu dia a dia. Abandone as expectativas que Deus não quer cumprir.
tem muitas expectativas nossas que Deus não quer cumprir. E acredite que se Ele não quer cumprir, porque não vai ser bom. Que o que mais importa na vida não é as coisas que Deus pode me dar. O que mais importa na vida é o quanto eu vou conseguir perceber Deus enquanto eu estou vivendo. O mais importante da vida não é nem o quanto Deus vai me usar, mas é o quanto eu vou reconhecer Deus enquanto eu caminho. Porque Jesus diz que vai ter um grupo que vai falar que fez sinais, né? E Jesus vai dizer, vocês eu não conheço. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, irmãos. Jesus não se identifica com a multidão, não se identifica com a religião, não se identificou com a sua família. Com os apóstolos, muitas vezes também. Os caras estavam lá pensando em primeiro lugar, quem vai sentar à direita e à esquerda, quem é o maior. Os caras estavam lá andando, estavam entendendo, muitas vezes Jesus não identificou nem com eles. E na hora mais dura para Jesus vira para eles e falou, vocês não podem orar comigo aqui nem um pouco? Vocês não podem vigiar comigo aqui nesse momento de aflição? O que Deus quer da gente é que a gente seja irmão de Jesus. Que a gente viva o sonho dele. E que isso seja o mais importante. Imagine, você passou a vida, o seu sonho talvez não seja tão importante. As coisas que você construiu, né? Ontem eu fui numa festa, numa casa aqui em Goiânia, que eu nunca imaginei que em Goiânia tivesse um lugar assim. A casa, para você ter uma ideia, tem um cinema do lado da casa com 80 lugares. Só de equipamento que eu vi lá, vi 12 caminhões montando uma estrutura para uma festa de 15 anos. Chalés em volta da casa, jardim, chafariz, réplica da ferrovia de Viena do século tal, onde ele montou uma cafeteria que nunca foi usada. Casa na árvore, que eu achei que era uma mansão na árvore, tão grande que era a casa na árvore para os meninos brincarem. Grande coisa. Lembrei, aí estava lá com as pessoas achando aquilo o máximo, e eu só lembrando de Jesus falando para os apóstolos, quando eles estavam vendo as grandes pedras do templo. Você está vendo essas grandes pedras? Não vai ficar nada, pedra sobre pedra, vai cair tudo. Quanto encantamento! Eu achei a casa legal, pô. Super 10, estava tocando no evento lá, satisfeito. Mas em alguma medida aquela casa me incomodava, porque quando você sai do portão da casa, você tem um contexto de miséria e é muito desigual. Na propriedade tem 5 restaurantes típicos, já montados, com tudo lá dentro.
comida japonesa. Esse é o sonho de muita gente. Se você for conversar com muita gente, qual que é o sonho? Ter uma casa, ter um patrimônio. Não serve para ser amigo de Jesus quem tem encantamento com essas coisas. Porque Jesus não se encanta com essas coisas. Essas coisas só são boas se elas servirem a um propósito de levar as pessoas para perto de Deus. Se não, então, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa ser diferente da multidão. A multidão quer essas coisas, sucesso. E a princípio não há nada de errado. Mas para aqueles que vão fazer a vontade de Deus, o coração deles tem que estar em outro lugar. A religião aqui pelos fariseus é uma estrutura de poder. Se a remide crescer muito, pode perder o foco. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Começa um trabalho simples, as pessoas motivadas, aí começa a crescer, entra dinheiro, pessoas importantes começam a frequentar, aí vira só uma estrutura de poder, só mais um daqueles que Jesus não se identifica com eles. Agora eu quero que Jesus se identifique comigo. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim, ó, o que esse cara está fazendo, eu me identifico com ele. Essa é a característica do meu irmão, é isso que ele faz. Porque que adianta, mano, você ganhar tudo e perder Deus de vista? Então, o convite de Jesus é o mesmo. Deixa o seu sermão e que você aprenda comigo o quanto é maravilhoso ver Deus na simplicidade. Amém?